Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e já de antemão peço você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, dê um like, já vai chegando de voadora dando like, já compartilha para aquele que você ama, para aquele que você gosta, que precisa ouvir a palavra de Deus. Logicamente todos nós precisamos, somos dependentes da palavra de Deus, ok? E eu quero chamar aqui minha princesa aqui para dar um oi para vocês, que ela gosta de aparecer, é a minha caçulinha, Eloá, vem cá bebê. Dá um oi pro pessoal da paz do Senhor. Oi, pessoal, paz do Senhor. Manda um beijo pra eles. Vai lá, meu bebê. E o texto para nossa reflexão se encontra no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo monografou o médico Lucas. Lucas 18:35 em diante diz assim o santo livro. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, oh glória, aleluia, que Jesus o Nazareno passava, e então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, oh aleluia, aleluia. Você viu a força do clamor, amado? E então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, a primeira coisa que eu quero dizer é que a Bíblia já começa narrando. E aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Aconteceu que Jesus, depois de encontrar um jovem rico, que chega diante do Senhor com uma indagação que é inerente à natureza humana. A natureza humana, ela não quer morrer. A natureza humana, ela não quer perecer. A natureza humana não quer envelhecer. A natureza humana não quer perder a vida. A natureza humana tem um desejo pela eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem. E o jovem rico chega diante do Senhor e fala: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que me chama bom, se não há ninguém bom senão Deus, o Senhor? Aí Jesus perguntou para ele: tu conheces os mandamentos? Ele disse: conheço. E Jesus falou para ele: olha só, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: isso daí eu observo desde a minha mocidade. Esse é o nosso comportamento, amado. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o mandato do Senhor, o nosso comportamento é falar: eu sei, eu observo. Mas a questão diante de Deus não é saber nem observar. A questão diante de Deus, ó glória, é obedecer, cumprir a palavra de Deus. Porque não adianta saber que deve honrar o pai e a mãe e não honrar. Não adianta saber que não se deve matar e acaba matar. Nós vemos que o ser humano, ele é ruim, ele é perverso, ele é maligno. A natureza adâmica, ela quer cometer a vontade da carne, é matar. E hoje nós vemos a quantidade de homicídios que acontece na face da terra. E Jesus falou para ele: uma coisa te falta. Agora eles perguntam: como pode faltar alguma coisa para alguém que se considera rico? Porque diante de Deus não adianta quanto você tem na conta. Diante de Deus é quanto que você tem depositado no céu. Aleluia. Aleluia. E Jesus falou: uma coisa te falta. Ele falou: o que me falta? Como quem diz: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. É tipo a igreja de Laodiceia. Achava que tinha, mas não tinha. Achava que estava vestida, estava nua. Achava que tinha graça, mas era desgraçada, era miserável, era pobre, era cega, era nua. E Jesus falou: uma coisa te falta. Ele falou o quê? Olha só, pega tudo que tu tem, vende tudo e reparta com os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele se entristeceu e saiu porque tinha muita posse. Então o mandamento do Senhor, que é amar o Senhor de todo o coração e o próximo como a si mesmo, ele não tinha consideração por Deus, nem tampouco amava o próximo, porque não tem como eu dizer que eu amo alguém que eu não vejo e se eu não amo alguém que eu vejo. Ele saiu. E quando os discípulos viram aquela situação, o jovem saindo, Jesus deu uma palavra violenta. Jesus falou assim: olha só, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus.
Os discípulos falaram, mestre, então quem pode se salvar? Jesus falou, aos homens é impossível, mas para Deus, aleluia, aleluia, mas para Deus tudo é possível, aleluia, tudo é possível. E ele fala que é possível, ele começa a narrar por discípulo o seu plano de salvação. Ele começa falando, é necessário que o Filho do Homem chegue em Jerusalém, seja traído, entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, e seja ali zombado, cuspido, caluniado, açoitado, morra, e ao terceiro dia, aleluia, ele venha ressuscitar. A Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte, que os discípulos não aceitaram aquela palavra, não compreenderam. Outra passagem da Escritura diz que Pedro, ele dá uma palavra e Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas na coisa dos homens. Jesus, ele repreende uma palavra maligna que saiu da boca do apóstolo Pedro e ele segue o seu caminho. Por isso que a Bíblia diz, e aconteceu, aleluia. Jesus prosseguiu, meu amado. Jesus prosseguiu e a Bíblia diz que, chegando perto ele de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Primeira coisa que eu quero que você entenda, meu querido irmão, é que Jericó era uma cidade de veraneio. Jericó foi reconstruída por Herodes o Grande no deserto da Judéia, não muito longe do rio Jordão. E Jesus, ele vai para Jericó. E quando ele chega em Jericó, sendo ela uma cidade de veraneio, como Cabo Frio, quem é do Rio de Janeiro sabe, Cabo Frio, Búzios, enfim, toda a região litorânea do estado do Rio de Janeiro, Jesus, ele chega lá. Geralmente essa cidade tem muita gente mendigando. É um contraste social, lembra? Jesus encontrou o jovem rico, agora Jesus achou alguém mendigando. Então Jesus, ele quer buscar rico, mas também quer buscar pobre. Jesus, ele veio buscar todo mundo, amado. Jesus, ele não faz acepção de pessoa para salvar. Ele quer salvar aquele que está no palácio, mas ele também quer salvar aquele que está na rua. Jesus, ele não tem acepção. Jesus, ele ama a todos. Aleluia. E agora Jesus encontra esse cidadão à beira do caminho. Cidadão esse que nem nome tem. Ele é um indigente social, amado. Porque é isso que a sociedade faz. Aquele que está à margem da sociedade, ele é considerado pela sociedade um indigente social. Ele não tem nome. A consideração de nome dele é um cego e mendigo. Porque é isso que a sociedade faz, amado. E sabe por que ela faz? Porque o cidadão, ele fica à beira do caminho e não no caminho. A Bíblia diz que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. 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 Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Depois de atravessar a Pérea, naturalmente, ele teria que entrar em Jericó, na cidade de veraneio. E ele encontra esse cidadão, que em outra passagem da Bíblia, a Bíblia diz que ele é o cego Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha nome, amado. Porque Timeu não é o nome dele. Timeu é o nome do pai dele. Ele não tinha nome, porque é isso que a sociedade faz. A sociedade vai nos rotular com aquilo que nós fazemos. E naturalmente deve ser assim. Se você fuma maconha, você é um maconheiro. Se você cheira cocaína, você é um cheirador. Se você é viciado em jogo do bicho, viciado em jogo do bicho, você vai ser reconhecido. Se você é um cachaceiro, cachaceiro você será. Porque a sociedade só vê você assim. E esse será o rótulo que a sociedade vai dar. Se alguém é prostituto, prostituta, é esse rótulo que a sociedade vai dar. Porque a sociedade não quer dar nome. A sociedade quer rotular o comportamento. Porque não interessa aquilo que você diz, interessa aquilo que você faz. Aleluia. É isso que a sociedade faz. Quer rotular. Quer rotular através do defeito. Quer rotular através da deficiência. Se o cara é um paralítico, tá indo ali o aleijado. Se o cara é cego, tá indo ali o cego. Se o cara é surdo, tá indo ali o surdinho. Se o cara é viciado, está indo ali o viciado, ele não tem nome, ele tem uma deficiência. Então é fácil apontar a deficiência dos outros. Jesus, ele falou certa feita assim, olha só, tira a trave que está no teu olho, ao invés de olhar o cisco que está no olho do teu irmão. Porque a gente tem a tendência de olhar o defeito do outro como se fosse maior do que o nosso. E, amado, diante de Deus não tem essa. O maior defeito que o ser humano tem é o pecado que separa o homem de Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, aleluia, nem o ouvido agravado para que possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, amado, deixa eu te falar, não há deficiência
diferenciada entre nós. Talvez a sua pode ser uma, a minha pode ser outra. Um pode cheirar, o outro pode beber. Um pode fumar, o outro pode matar. Um pode se prostituir, o outro pode ser um homicida. Mas diante do Senhor, todos são pecadores. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diante de Deus não adianta apontar a deficiência do outro. Todos nós estamos com o defeito caído de Adão. Nós somos pecadores carentes da graça, do amor, da misericórdia, do perdão de Deus. Aleluia. Então a sociedade vai nos rotular pelo nosso defeito, amado. Pelo nosso defeito. Vai nos chamar por aquilo que a gente pratica. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome. Aleluia. Aleluia. Isaías 43, ouça esse texto, amado. Isaías 43, 1 em diante vai dizer assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, a Israel. Não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Ele disse: eu te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus, Ele te conhece pelo nome, Ele me conhece pelo nome. Deus, Ele não me chamava de cachaceiro, Ele me chamava de Ricardo Ferreira. Deus, Ele sabia quem eu era, quem eu sou. Deus, Ele sabe quem você é. Não importa se você está cheirando, fumando, matando, adulterando, prostituindo, traficando. A sociedade pode te rotular dessa maneira, mas Deus, Ele te chama pelo seu nome. Aleluia. Isaías 49:14 ainda vai dizer assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Porque tem vezes que a gente pensa que Deus nos abandonou, amado. Tem vezes que a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Porque se Deus lembrasse da gente, a gente fica pensando: por que eu estou nessa condição? Por que eu estou nesse tráfico? Por que eu estou roubando, matando, adulterando? Eu não queria ser assim, eu não nasci assim. Eu nunca nasci matando ninguém. Eu não nasci cheirando nem fumando maconha. Eu não nasci viciado no jogo do bicho. Eu não nasci viciado na loteria esportiva, gastando meu salário mínimo nesse jogo de azar. Eu não nasci assim, eu queria me libertar desse cigarro e eu não consigo. Aquele homem, ele era cego e mendigo, ele não queria ser assim. E às vezes nós pensamos que Deus esqueceu da gente, nos desamparou. Porque é assim que o profeta disse, mas assim Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Aí olha o que Deus vai falar. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia! Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus, Ele está falando: eu te conheço com detalhes. Aleluia! Porque quando ele fala, eis que te tenho na palma da minha mão, pega a sua palma da sua mão e você olha. Você vai ver cada friso, você vai ver cada marca, cada traço, cada corte que você tem, cada ferida, cada pinta. Eu tenho uma pinta aqui, não sei se dá para vocês verem daí, mas eu tenho uma pinta aqui. Então sabe o que Deus está falando? Eu te conheço com detalhes. Aleluia! Então Ele nos conhece pelo nome. A sociedade quer rotular o nosso defeito, mas Deus, Ele está olhando para mim e para você e Ele conhece a nossa identidade. Aleluia! Atos 13:22, a Bíblia ainda vai falar assim: e quando este foi retirado, está falando do rei Saul, e ele vai fazer o contraste com Davi. Saul pecou, desobedeceu a Deus, buscou feitiçaria, bruxaria, fez sacrifício e não fez obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Não adianta, amado, fazer procissão e não obedecer a Deus. Não adianta obedecer os ritos religiosos e não obedecer a palavra de Deus, amado. E a Bíblia diz, e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi. Ele achou Davi, ele disse, ele chamou Davi pelo nome. Eu achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Ele achou Davi. Ele conhecia Davi pelo nome.
Aleluia. Apocalipse 3:5 vai dizer assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Deus vai confessar o nosso nome, e a sociedade, que é o sistema do diabo, o sistema do mundo caído, quer ressaltar o nosso defeito, amado, a nossa deficiência. Aleluia. E sabe por que a sociedade faz isso? Sabe por que o diabo aponta e acusa? Porque a Bíblia falou assim, ó: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho. A sociedade, o diabo, os demônios só acusa o defeito de quem está à beira do caminho. Porque quem está no caminho, a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Aleluia. Aleluia. Então, enquanto ficar à beira do caminho, o diabo tem direito de acusar. Mas quando você entrar no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o Senhor quem nos justifica? Aleluia. Agora o texto continua, se não vejamos o versículo 36. Então Jesus chegou em Jericó. Jesus observou o cego mendigo. Então deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender, e eu, independente da nossa condição, Deus, ele está olhando o nosso estado. Deus, ele está olhando para mim, para você. Deus, ele está olhando o seu estado deplorável, seu estado caído em pecado, afundado na drogadição, no crime. Deus, ele está olhando para mim e para você. E olha só agora a postura desse cego, que não tinha nome. Olha só. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? Aleluia. Que era aquilo? Porque deixa eu te falar, ele era cego, mas não era surdo. Aleluia. Você pode ter um defeito, mas a despeito do seu defeito, você também tem qualidade. O diabo, ele quer ressaltar só o seu defeito. O diabo quer colocar o seu defeito no holofote, nas mídias. O diabo, ele quer colocar o seu defeito no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ele quer colocar nos status, ele quer colocar o seu defeito para todo mundo ver. Mas a despeito do seu defeito, você também tem qualidade. A Bíblia diz que aquele cego, ele ouviu passar a multidão e perguntou o que era aquilo. Ou seja, ele tinha uma deficiência, mas ele também tinha qualidade. E ele tinha qualidade essencial, aleluia, para ser salvo, amado. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele cego, ele tinha a sua deficiência visual, mas ele não tinha uma deficiência auditiva. Ele ouviu o alarido do Todo-Poderoso de Jacó, do grandão da Galileia, do Nazareno glorioso, o ressurreto Jesus Cristo, o eterno Salvador. Aleluia. E ele perguntou: que era aquilo? Que era aquilo? Ele tinha o essencial para ser salvo. Apocalipse 3:22 vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você tem ouvido, amado, ouça a palavra de Deus nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, a hora que você for ouvir essa palavra. Deus, ele quer ministrar o seu coração, ele quer mudar a sua vida, a sua história, ele quer mudar o seu cativeiro, ele quer tirar você do meio do lamaçal do pecado e colocar você no meio de príncipe. E eu não estou falando de riqueza dessa terra, eu estou falando de riqueza do céu. Aleluia. Aleluia. E eu não estou falando do ato de assimilar. Eu estou falando do ato de obedecer. Aleluia. Minha filha, pega meu óculos lá, por favor. Pede sua mãe lá, pega meu óculos lá. Aleluia. Eu estou falando do ato de obedecer. De obedecer a palavra de Deus. É isso que a sociedade brasileira precisa entender. Como que pode a nossa sociedade ter mais de 50 milhões de cristãos evangélicos e a nossa sociedade ser do jeito que é, está da maneira que está? É porque é uma sociedade que não obedece à palavra de Deus. Obrigado, bebê. Que não obedece à palavra de Deus. Mateus 7:24 vai falar assim: todo aquele, pois, que escuta, que obedece, que o hebraico quer dizer, e o grego, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. João 14, 21 vai dizer, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação da presença de Deus se dá com aquele que ouve a palavra de Deus e executa. Aleluia. Certa feita, Jesus, o Senhor, ele estava pregando numa casa, num culto no lar. E o culto estava cheio. A Bíblia diz que alguém chegou para Jesus e falou, olha só, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, Jesus. Jesus falou o quê? Minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluia. Então deixa eu te falar, meu amado irmão, meu querido ouvinte, você precisa ouvir falar de Jesus. Porque o cego, quando ele ouviu o barulho, ele falou o que era aquilo. E o texto sagrado diz que alguém revelou para ele. É o barulho que eu estou fazendo aqui hoje para te acordar, para te sacudir. Eu queria pegar você pelo colarinho, te sacudir e falar, você precisa ouvir de Jesus, amado. Alguém disse para ele e disseram-lhe que Jesus, aleluia, o Nazareno passava, aleluia. É Jesus, amado. Não é religião, não é placa de igreja, não é super pastor, super padre, super papa, super ninguém. Nós não somos salvos, amado, por Pedro, Paulo, Maria ou José, mas nós somos salvos por Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Você precisa de Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir de Jesus, amado. Nós precisamos ouvir da pessoa certa, de Cristo. Foi ele que disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 11,25 vai falar, disse o Senhor, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa qual seja a sua condição. Talvez alguém já até diga, está morto, mas se no fundo da alma você acreditar, você viverá, amado. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Atos 4,12 vai falar, e nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E qual nome é? O nome de Jesus, amado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é a luz. Ele quer te tirar do cativeiro, ele quer te tirar da escuridão, ele quer te tirar do lamaçal, ele quer te dar vida. Você pode estar morto, moribundo, acabado, mendigando, e Deus, ele pode te restaurar. Aleluia. Você precisa ouvir de Jesus. Colossenses 2,9 vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 Coríntios 8,9 vai dizer, porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Ele se despiu para nos dar uma veste gloriosa, uma veste de santidade. Ele nos enriqueceu. Efésios 2 vai falar que ele é riquíssimo em misericórdia, amado. Ele nos enriqueceu com a sua graça. Ele nos enriqueceu, amado. Ele nos enriqueceu com o seu amor. Por isso que Romanos 8,35 vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais vencedores, aleluia, por aquele que nos amou, porque eu estou certo, ó glória, porque eu estou certo, aleluia, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, aleluia, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Irabá, calabassuri bicandaraia, aleluia. 1 João 4,19 vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, aleluia.
Lucas 19:10 vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio nos buscar da perdição do inferno e do pecado. Aleluia. Você precisa ouvir de Jesus. Você precisa ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta. Ele tem poder para transformar, amado. Você precisa ouvir da pessoa certa. Se não, vejamos o versículo 38 de Lucas 18. Aleluia. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, quando viu Jesus, viu que eu falo na vista espiritual, porque ele ouviu falar quem era, é Jesus. A Bíblia diz que ele começou a clamar. Ele começou a clamar. Quando ele ouviu da pessoa certa, ele falou, é esse que eu devo clamar. Porque você já deve clamou por Maria, você deve já clamou por Jorge, você já clamou por psiquiatria, você deve já clamou por remédio, você deve já clamou por tudo, por medicina, por dinheiro, por recurso, e nada pôde resolver o seu problema. Mas Deus, ele é poderoso para resolver toda e qualquer circunstância humana. Aleluia. Então ele clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você precisa clamar a pessoa certa. Eu preciso clamar a pessoa certa. Aleluia. Você lembra de Pedro? A Bíblia diz que Jesus estava atravessando. E ele deu a ordem para os discípulos atravessar para o outro lado. A Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente está levando a nossa vida na boa, tranquilo. E de repente vem uma adversidade, vem uma luta, vem uma crise, uma enfermidade, uma doença, um caos, uma crise no casamento, uma crise com o filho, dependente químico, fica internado, rouba as coisas dentro de casa, alguém que cai na depressão e só fica dentro de casa, não quer comer, não quer tomar banho, não quer se vestir, está definhando. E é assim, se levanta de repente uma tempestade, como aconteceu na vida de Jó. E é assim, e a Bíblia diz que se levantou uma tempestade na vida de Pedro. E olha o que aconteceu. E sentindo o vento forte, é assim, amado. Quando a luta vem, se a gente deixar a adversidade tocar os nossos sentidos, a gente vai temer. A Bíblia diz que sentindo ele o vento forte, teve medo. Então, se você se deixar ser tocado pela depressão, se você se deixar ser tocado pela enfermidade, se você se deixar ser tocado pelas ameaças, pelo crime, pelos demônios, por tudo, você vai ter medo. Mas no meio da adversidade você tem a condição de clamar, porque a Bíblia diz, e começando a ir para o fundo, talvez você pode estar lá no fundo, talvez você possa estar agora dentro do seu quarto depressivo, afundado, não quer ouvir ninguém, não quer comer, tomar banho, não quer nada, você está no fundo do poço da depressão. Eu não sei por que eu estou falando tanto de depressão, eu não costumo falar, mas talvez você deve estar no fundo do poço da depressão. E deixa eu te dar uma palavra profética em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Quando você entender que chegou o limite, clame o nome de Jesus. Pedro falou, Senhor, salva-me. Dê um brado no meio do seu quarto agora, onde você está. Senhor Jesus, salva-me. Salva-me, Senhor. Salva-me. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei, se você clamar, Ele pode responder. Clame a Jesus, amado. Salmo 34, 4 vai dizer assim, busquei o Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6 do Salmo 34 vai dizer, clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Versículo 17 do Salmo 34 ainda diz, os justos clamam e o Senhor, ó glória, os ouve e o Senhor, ó glória, vou repetir, os ouve e o Senhor os ouve, aleluia, e os livra de todas as suas angústias. Ele ouve o nosso clamor. Aleluia. Ele ouve o nosso clamor. Ouve, pastor Ricardo? Ouve. Ouve. Ele ouve, amado, no meio da multidão, no meio do barulho, no meio da confusão. Porque o clamor é o grito da alma, amado. Olha só o que aconteceu nesse texto aqui, poderoso. Aleluia. Calamar, suribicante, o revácia. Olha só o versículo 39, amado, em diante. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, porque é assim,
As pessoas te veem no meio do problema, da adversidade, da crise, do caos, do fundo do poço, te deixa lá abandonado, ninguém liga, amado. Mas quando você começar a buscar restauração, mudança, vai ter pessoas que vão se opor a você. É nessa hora que você tem que buscar mais força ainda para clamar, para buscar, para adorar a Deus, para caminhar, para jejuar, para ler a palavra, para ser fiel. Vai ter pessoas que vai querer te impedir, te parar. Porque ele estava lá, ninguém falava com ele, amado. Estava lá largado, no meio do chão, no meio do lixo, cego, mendigo, dependendo de tudo e de todos. Quando ele começou a abrir a boca para clamar, começaram a repreender. É assim, amado. Se eu começar a pregar, vão querer me calar, mas não adianta, pô. Não adianta, eu prego na rua, prego na internet, prego no YouTube, prego no centro de recuperação, prego na esquina, prego dentro de casa, prego dentro da igreja, prego em qualquer lugar. Não adianta tentar me impedir. Eu vou pregar a palavra de Deus, amado. Aleluia. Tentaram repreender ele. Cala a boca, cego. Cala a boca. Você viu? Ele tinha um defeito, já apareceu duas qualidades. Ele ouvia e falava. Então ele já está no lucro, ele já está na vitória, amado. Ele tinha um defeito, ele era cego, mas ele não era surdo nem era mudo, ele começou a falar. E ele começou a clamar ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha o que acontece quando ele clama mais. Jesus só está esperando você clamar um pouquinho mais, amado. Aguenta a adversidade, aguenta a luta, aguenta a crise. Jesus ele está provando a sua fé, ele está provando o seu caráter, ele está provando para ver se de fato você acredita nele. Ele só quer que você busque mais um pouquinho, que vai chegar a virada do ponteiro a seu favor. Porque quando ele clamou ainda mais, olha o que o texto diz no versículo 40 de Lucas 18. Então, vírgula, aleluia, oh aleluia. Então, vírgula, Jesus, vírgula, parando, terra, oh glória, aleluia, parando, o cego, o mendigo, através da força do clamor, fez Jesus parar, aleluia, aleluia. E Jesus, depois que parou, fez assim, ó, mandou que lhe trouxesse. E chegando a ele, perguntou-lhe, aleluia. Agora Deus começou a falar com ele. Agora Deus começou a falar com ele, agora Deus começou a ministrar. Eu creio pela fé, eu profetizo em nome de Jesus, que a partir da força do seu clamor, Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a ministrar o seu coração, Deus vai começar a te dar orientação, Deus vai começar a te responder, Deus vai começar a atender o seu pedido a partir do clamor intenso que você vai liberar. Deus, ele vai ouvir a sua voz em nome de Jesus. Aleluia. O clamor fez Deus parar, amado. Você tem noção do que é isso? Deus parou a favor de um cego e do mendigo. Aleluia. Lembra de Salomão quando ele termina o templo? 2 Crônicas 7, versículo 1 em diante. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, aleluia, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. Olha só, primeiro Salomão buscou a casa do Senhor e depois ele buscou a sua casa. Primeiro Salomão edificou a casa do Senhor, depois Salomão edificou a sua casa. Você primeiro precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça e depois fazer os seus afazeres. Quando você atentar primeiro para o Senhor, Deus ele vai te dar condição de você ajustar toda a sua casa, toda a sua vida. Aleluia. E o texto continua. 2 Crônicas 7:12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, aleluia. Conforme Salomão
adorou, ofereceu, sacrificou, orou ao Senhor, buscou. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração. E escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, e se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar, aleluia, a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar, porque agora escolhi, santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus falou, o meu ouvido vai estar atento à oração que se fizer nesse lugar. Se você fizer uma oração agora aí, se você clamar agora aí, Deus, ele tem poder, amado, para te ouvir. Aleluia. Lembra do profeta Elias, amado? 1 Reis 18. Elias, ele vai desafiar os profetas de Baal. Aleluia. 1 Reis 18, 36 vai dizer assim, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ele vai orar, amado, ele vai clamar, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. Você precisa de uma solução hoje, agora, já, meu amado. E que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Quando você se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus ele vai consumir você por completo e as pessoas vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus sobre a sua vida, amado. Lembra de Josué, amado, eu estou falando da força do clamor de um homem, de uma mulher. Olha o que o clamor ele pode fazer. Josué 10, 12 em diante. E então Josué falou ao Senhor, ele vai orar. Ele está no meio da guerra, ele está no meio da batalha. Ele está no meio da luta. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detenha-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Deus, ele fez parar o sol e a lua. Parece que eu fico enxergando Deus, amado, segurando o sol com uma mão e a lua com a outra e falou, detenha-se sol, detenha-se lua, porque meus servos têm que ganhar essa batalha. Nem que Deus tenha que parar a terra para você vencer essa adversidade, ele tem poder para fazer, porque ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Lembra do rei Ezequias? Quando ele viu o exército de Senaqueribe, se eu não me engano, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz assim, em Isaías 37, 36, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Deus enviou um anjo, amado. Um anjo. Por causa de uma oração de um homem. Um clamor, Deus matou 185 mil assírios. O que ele não pode fazer por você? Aleluia. E eu entro na minha conclusão. Oh, glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa. Ele clamou com mais força ao cego Bartimeu, que Jesus conhecia ele pelo nome. A Bíblia não revela, a gente só vai conhecer na eternidade. Ele clamou. Jesus parou
E quando Jesus parou, começou a falar com ele. Sabe o quê? Dizendo, versículo 41, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Deus, ele já sabe do teu problema, mas ele quer que você seja objetivo. Ele quer que você seja claro. Ele quer que você seja verdadeiro. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Jesus falou, o que quer que eu te faça? Ele falou, não, quando eu tento me jogar, tem outro que vai antes de mim, ninguém me joga. Colocando a responsabilidade em cima dos outros. Ei, Deus está perguntando para você, o que é que você quer que eu te faça? Aleluia. O cego falou, quero ver, Jesus. Quero ver. Sabe qual é a resposta de Deus? Jesus é simples, amado. E Jesus lhe disse, vê. Vê. Mas o quê? A tua fé te salvou. Aleluia. Sabe o que é isso? Porque tem gente que busca Jesus só por aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é. Jesus, ele deu a cura para o cego e deu a salvação, porque Jesus conhecia no coração dele que ele não só estava clamando a Jesus por aquilo que Jesus poderia fazer, mas por aquilo que ele era. Jesus disse, olha só, vê, mas a tua fé em mim me salvou. Aleluia. E isso foi tão poderoso, porque Jesus Cristo ainda não tinha nem morrido nem ressuscitado. Mas a graça já estava manifestada, sabe por quê? Porque diante do Senhor, o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Oh glória! Oh glória! A tua fé te salvou. E a Bíblia diz, e logo viu, e seguia-o. E seguia-o. Porque tem gente, amado, que recebe a bênção do Senhor e abandona o Senhor. Vai buscar os seus caminhos, mas ele não, ele recebeu a bênção, ele recebeu a cura, recebeu o milagre, mas ele seguiu o Mestre, ele seguiu o Todo-Poderoso, ele foi seguindo, adorando, ele não foi murmurando, a Bíblia diz que ele seguia-o glorificando a Deus, atribuindo a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poderio, a riqueza e a honra a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Oh, glória, o que queres que eu te faça? Deus está te perguntando, o que queres que eu te faça? Seja claro, seja objetivo. Mateus 7,7 em diante vai falar, pedi e dá-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre, perdão. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabe dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Outro texto fala, lhes dará o Espírito Santo. O maior bem que o homem pode ter não é carro, não é casa, não é joia, não é riqueza, não é dólar, não é viagem, não é beleza. O maior bem que o homem pode ter é o Espírito Santo de Deus, amado. Aleluia. Mateus 21, 22 vai falar, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Marcos 11, 24 vai falar, e por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo, que o recebereis e tê-lo-eis. Aleluia. Lucas 18, 1, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tiago 1, 5 em diante vai falar, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto se lhe é dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que ele está falando? Tenha convicção daquilo que você quer. Peça com convicção, com consciência. Não seja duvidoso, amado, mas crente. Aleluia. E eu termino com esse texto aqui, 1 João 5, 14, vai falar, para fechar minha teologia, porque o céu também não é fast food não, amado. O céu não é mandrake não é o gênio da lâmpada não, que você esfrega e fala, eu quero um hambúrguer. Não, Deus não é assim não, amado. Ele não é assim não, ele não vai ficar realizando o capricho de ninguém não. Deus, ele é Deus, ele vai trabalhar na nossa necessidade. Aleluia. 1 João 5,14 vai falar, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aleluia, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Oh glória, oh glória, oh glória. E que seja da vontade do Senhor, que essa palavra
encontre corações, encontre a morada, encontre guarida, que restaure vidas, que tire pessoas do mundo das drogas, que tire pessoas do vício do álcool, da cocaína, da prostituição, que cure os cegos, que cure os aleijados, que liberte os cativos, que tire os cracudos do meio da cracolândia, que restaure todos aqueles que estão à margem da sociedade. Você tem um nome, você é alguém, você não é um zero à esquerda, você é alguém que Deus está buscando e Ele vai te encontrar em nome de Jesus, amado. Receba essa palavra e pense nisso e fique na paz, que na paz eu estou. Fui.